Silvério dos Reis, a gente tem feito uma pesquisa já há algum tempo e a gente intensificou essa pesquisa nos últimos meses, né? Pouca coisa se sabia sobre o Silvério dos Reis aqui em São Luís, né? Algumas pessoas nem sabiam que o Silvério dos Reis esteve e morou em São Luís do Maranhão. Então, este ano também, né? Então, esse ano também completou-se aí os 200 anos, né? O bicentenário da morte do Silvério dos Reis em São Luís do Maranhão. E aí, diante disso, a gente resolveu, existia entre os historiadores, principalmente maranhenses, uma certa controvérsia, né, em relação à data da morte do Joaquim Silvério dos Reis, né, que foi aí o grande, né, o principal delator dos Inconfidentes, né, Joaquim Silvério dos Reis. E aí a gente, no sentido de esclarecer e dirimir, né, essa dúvida em relação à data da morte do Silvério dos Reis em São Luís, a gente fez várias pesquisas e foi ao Arquivo Público do Estado, né, para consultar o assento de óbito do Silvério dos Reis, que nós sabíamos que estava sob a guarda do Arquivo Público, né? Na verdade, a gente não sabia o estado de conservação, né? Mas a gente tinha essa informação, ela existia, né? E aí a gente, no mês de fevereiro, procurou o Arquivo Público no sentido de consultar esse documento para dissipar de uma vez por toda essa dúvida sobre a data da morte do Silvério dos Reis. Qual era a dúvida, né? Então, alguns autores falavam que ele tinha morrido no dia 12 de fevereiro, outros falavam em 16 de fevereiro, outros falavam em 17 de fevereiro, né? A dúvida ela residia mais na questão do dia mesmo, né? E aí a gente, felizmente, conseguiu encontrar, né, o assento de óbito. Ele ainda se encontra no estado bem razoável de conservação, né? E uma caligrafia, uma escrita no início do século, né, 19, muito difícil de ser transcrita, de ser ali interpretada, principalmente em relação à data. Aí eu pude perceber o porquê da controvérsia, porque a data realmente, da forma como foi escrita, naquela escrita do século XIX, né, ela deixava muitas dúvidas, precisava de muita atenção e ali muita análise para poder realmente decifrar. Mas a gente conseguiu fazer a transcrição de forma correta e, de fato, a gente chegou à conclusão que o Silvério dos Reis, ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 1819. Portanto, este ano completou-se o bicentenário da sua morte. Então a gente até fez alguma divulgação nesse sentido aqui em São Luís. Mas o que o Silvério dos Reis, por que o Silvério dos Reis veio para cá, né, para São Luís? Como ele veio parar aqui, o que ele fez aqui, com quem ele conviveu, com quem ele se relacionou, como foi a vida do Silvério dos Reis, né? Então, isso é o principal objetivo da nossa pesquisa, tentar decifrar como viveu o Silvério dos Reis aqui. A gente já pesquisou bastante, a pesquisa está em andamento, está evoluindo bastante. E o que a gente pode aqui em primeira mão, né? Primeiro, o Silvério dos Reis, primeiro vamos falar sobre os documentos, né? Então, quais são os documentos, quais são as fontes primárias que podem trazer luz agora, nesse ano de 2019, aqui no século XXI, sobre o Silvério dos Reis aqui. Então, existe esse assento de óbito no Arquivo Público, era um documento que os historiadores sabiam que existia. Alguns autores até já tinham transcrito, mas tinham feito a transcrição de forma com muitos erros de transcrição, né? Como
né? Mas esse documento estava esquecido, talvez há mais de 30, 40 anos que ele não era consultado no arquivo público. A gente consultou, publicou o documento na internet, está disponível na internet, quem quiser acessar, né, está disponível. Então, assim, esse é um documento importante. A gente divulgou na época na nossa fanpage, né? Então é só você entrar na fanpage de Eudes Lima, então colocar Joaquim Silvério dos Reis no Facebook e vai aparecer o link lá, tá? Então tem esse documento. O outro documento que a gente teve acesso foi dois assentos de batismo dos filhos do Silvério dos Reis. Isso aí é um outro dado importante. Esse aí realmente é uma informação quase que inédita, entendeu? Ninguém nos últimos anos falou disso, que o Silvério dos Reis teve filho em São Luís, né? Pois o Silvério dos Reis teve 2 filhos aqui em São Luís, né? Então, nesse sentido, existe hoje uma descendência do Silvério dos Reis, que deve ter, que vem até os dias de hoje, porque ele teve 2 filhos aqui e esses filhos certamente deixaram descendentes, né? Então tem esses 2 assentos de batismos, que provavelmente está no arquivo da diocese, da Arquidiocese de São Luís, né? Esses documentos aí que eu estou citando, eles pertencem ao acervo da Arquidiocese, alguns estão no arquivo público, outros ainda se encontram na Arquidiocese. Além desse, a Biblioteca Pública Benedito Leite também tem vários recibos, né, e vários outros documentos relativos do Silvério dos Reis, recibos assinados pelo Silvério dos Reis. Então é um outro corpo de documentos que vai ajudar a esclarecer e elucidar como foi a vida do Silvério dos Reis aqui, né? Além disso, existe uma certa bibliografia sobre a Inconfidência Mineira, que também fala pouco, mas traz algumas informações sobre o Silvério dos Reis, uma bibliografia que a gente tem juntado ao longo desses meses, né? A gente tem comprado livros, juntado livros do Brasil inteiro sobre esse tema da Inconfidência Mineira, mas com interesse particular no Silvério dos Reis. Além disso, também tem algumas revistas e jornais da década de 50 que falam também sobre o Silvério dos Reis, né? Então, voltando aqui a esse perfil do Silvério dos Reis aqui em São Luís, ele veio para o Maranhão, ele foi, né, aí só aqui rapidamente, ele foi o principal delator da Inconfidência, né? O grande delator da Inconfidência. Ele não foi o único, né? Na verdade, houve 3 grandes delatores. Um foi o Silvério dos Reis, o outro foi o Basílio, né, de Malheiros, né? E teve mais um terceiro delator. Mas o principal mesmo foi o Silvério dos Reis.